Então, só continuando como eu estava falando, essa é a terceiro ser HIV. Essa ideia surgiu da gente fazer uma espécie de atualização anual das coisas que estão acontecendo de novidade na área. E os temas podem até ser os mesmos, mas sempre vocês vão ter uma visão nova do que está acontecendo, porque as novidades acontecem, os estudos estão surgindo e a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre esses pontos, alguns deles já bastante batidos, mas nunca é a mesma coisa, porque as evidências vão crescendo. E esse ano nós vamos contar novamente com a presença de palestrantes seguramente já conhecidos de todos. Hoje teremos aqui Estevão Nunes, infectologista provavelmente dos mais conhecidos aqui do país, né? Instituto Nacional de Infectologia, da Fiocruz, no Rio, e Mônica Gomes, a nossa neuroinfectologista, que também dispensa apresentações e é uma figurinha frequente aqui nessas nossas séries. Os dois, eu acho que é desnecessário dizer da qualidade técnica dos dois, das apresentações geralmente brilhantes, e, como sempre, nós vamos ter uma moderação que hoje eu vou fazer, e essa moderação vai variar, obviamente, cada vez. Teremos uma apresentação objetiva, de 20 minutos, que vai ficar a cargo de Estevão, e depois um caso clínico, que vai ficar a cargo de Mônica. E a ideia é que, mais do que só a apresentação de dados, a gente use esse espaço para discutir. Então, a qualquer momento, qualquer um de vocês pode, eu mesmo vou fazer isso se tiver alguma coisa que me chama a atenção, interromper a apresentação do Estevão, ele não vai se incomodar, interromper e depois, no caso, a gente vai aproveitar e aí discutir para valer mesmo, que geralmente são casos bem interessantes e desafiadores, casos do dia a dia de todos nós, mas que trazem sempre uma dificuldadezinha e que exemplifica bem o conteúdo. Então, eu vou só fazer aqui um compartilhamento com vocês de essa é uma atividade que é promovida pela Fundação Baiana de Infectologia com financiamento de um projeto da GSK Brasil, e aqui nós estamos mostrando o slide institucional que eles pedem que a gente mostre. E, apesar de ser uma atividade patrocinada, os patrocinadores não têm qualquer ingerência sobre o conteúdo. Então, tudo que nós falarmos aqui vai ser, na verdade, por nossa conta e risco, e isso é muito bom, porque nós não temos nenhum tipo de conflito de interesses específico em relação ao que vai ser apresentado. Eu estou tentando ver aqui que tem 5 pessoas na sala de espera, e aqui agora consegui, tudo bem. Então, sem mais delongas, eu peço a Estevão que comece a apresentação, eu vou fazer, bom, já está autorizado o compartilhamento. Estevão, por favor, dê início aos trabalhos. Estevão, você está sem microfone. Ok. E também está naquela apresentação de não está em tela cheia. Foi? Agora Foi sim, agora? foi. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Queria agradecer ao Brits. É sempre um orgulho, um prazer estar aqui nesse evento. Eu sempre aprendo demais também aqui com as discussões, com as outras pessoas, né? Aqui, no caso, de cara, tem o Brits e a Mônica, duas pessoas que eu tenho grande admiração. Então, é muito bom estar aqui, podendo participar desse fórum, podendo participar dessa arena, para a gente discutir alguns aspectos da nossa prática. E coube a mim, sempre com a ressalva do Brits, tentar ser bem objetivo, falar sobre estratégias de simplificação e switch na terapia antirretroviral. Esses aqui são meus potenciais conflitos de interesse, como o Brits já falou, essa aula esse curso tem um patrocínio, mas nenhuma interferência direta no conteúdo da aula. Bom, se a gente fala de estratégia de switch, de simplificação, o que isso nos traz diante do cenário de hoje em dia? Porque o cenário de hoje em dia já é um cenário
de simplificados, né? Já é um cenário de terapia antirretroviral simplificada. A gente já está na era dos inibidores de integrase, a maior parte das diretrizes internacionais já coloca, inclusive da OMS e a do Brasil, já colocam o inibidor de integrase na primeira linha. Há poucas alternativas aparecendo aqui, né? O raltegravir em 2 dos consensos, os outros basicamente dolutegravir ou BIC, alguns com TAF, alguns com abacavir, mas sempre envolvendo esquemas com inibidor de integrase uma vez ao dia. Uma das questões relacionadas à simplificação é esse comentário que as principais diretrizes do mundo colocam da preferência por pílulas combinadas. E, de fato, nós não temos aqui no Brasil atualmente um esquema com inibidor de integrase em pílula única conformulada. É uma coisa que é um caminho que a gente ainda precisa traçar. Boa parte das diretrizes internacionais, inclusive vários países de pequeno recurso, já tem disponível essa pílula com tenofovir, ditroproxil fumarato, 3-TC e dolutegravir. Ainda estamos correndo atrás desse ponto. Então, qual seria o nosso campo aqui de simplificação? Em primeiro lugar, a gente tem que também levar em conta que as nossas alternativas de tratamento para possíveis para-efeitos ou qualquer coisa que possa limitar o uso da terapia inicial, trazem, eventualmente, algumas dificuldades. A gente tem, em relação à tuberculose, o efavirenz colocado como opção, uma das opções preferenciais. Hoje em dia, cada vez está se usando menos, pela questão da resistência transmitida, pela questão da necessidade de se fazer um teste de genotipagem antes de iniciar o tratamento, mas a gente tem que lembrar que, até o momento, a efavirenz é a única medicação, o único esquema que permite uma pílula única coformulada. Mesmo na tuberculose, você não tem necessidade de aumentar a dose de nenhum dos componentes, então você pode fazer o tratamento com pílula única coformulada. Temos a questão das gestantes, em que ainda há um certo ruído, mas a tendência é que o dolutegravir volte a ocupar o espaço não só da gestante já com o diagnóstico, mas também da mulher em idade fértil. E temos aqui talvez o nosso maior problema do consenso brasileiro, que a gente está trabalhando agora, principalmente em relação às estratégias de simplificação, que são as alternativas diretas para as 3 medicações, ou seja, abacavir como alternativa ao tenofovir disoproxil fumarato. Existem várias limitações ao abacavir, eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. O AZT, as limitações são tantas que praticamente nenhuma diretriz hoje em dia recomenda. A do Brasil ainda coloca o AZT como uma alternativa, mas a gente está atrás desses pacientes em uso de AZT, porque há uma clareza de que provavelmente nenhum deles mais precisa estar em uso dessa medicação, e existe a questão também dos IPRs, que a gente eventualmente vai necessitar pensar em alguma forma de simplificar ou vai ser necessário alguma modalidade de switch. Você derrubou o açúcar. Quais seriam os princípios do switch, de uma forma geral? Primeiro, qual é a lógica da troca? A gente está tentando entender aqui o switch como a troca estável, ou seja, aquela troca em que o paciente tem carga viral indetectável. Então, para que trocar? Existem, na verdade, vários motivos. O switch está entre nós praticamente desde o surgimento do terceiro antirretroviral, né? A gente já está pensando em trocar. E por que isso? Primeiro que a gente sempre pensou em simplificar o tratamento. A gente sempre pensou no sentido de melhorar a comodidade posológica, de impactar menos a qualidade de vida do paciente. Então, quanto menos for a dosagem diária, de preferência a dosagem única, quanto menor for o comprimido, quanto maior for a nossa capacidade por formular as medicações, mais fácil vai ser o tratamento. Então, essa é uma lógica que evidentemente, ela é muito ativa dentro das nossas estratégias e, na verdade, é o switch mais fácil, né? Quando a gente consegue simplesmente fazer uma troca que envolve apenas a conformulação daquilo que o paciente já vem tomando, evidentemente, isso traz muita comodidade e muita facilidade. Existem outros motivos para trocar, melhorar a tolerabilidade, né? A gente sabe que as medicações, à medida que elas foram desenvolvidas diante de um cenário, contra um cenário de medicações resistentes, elas tentam se livrar justamente daquilo que limitava as medicações anteriores, sejam os para-efeitos gastrointestinais dos inibidores de protease, sejam os para-efeitos do sistema nervoso central do efavirenz. Então, a gente sempre está tentando manter a eficácia virológica e se livrar dos problemas de tolerabilidade. Existem problemas também que a gente só vai reconhecendo com o passar do tempo em relação à toxicidade a longo prazo. O exemplo mais claro disso talvez seja o nosso tenofovir disoproxil fumarato.
que é uma medicação que ela dominou, assim que surgiu, ela dominou rapidamente as alternativas de backbone na classe dos análogos, mas já há bastante tempo ela vem aí sofrendo, e nós, junto com ela, sofrendo com as questões de toxicidade a longo prazo, principalmente a toxicidade renal e a toxicidade óssea. O custo também é uma forma de tentar simplificar. É claro que se a gente conseguir baratear o nosso tratamento, vai sobrar mais para outras coisas, para monitorização, para tratamento de comorbidades, também vai ser um ponto importante. A gravidez, sem dúvida, né? Principalmente em relação aos medicamentos novos, que sempre pode haver um sinal, um ruído, como aconteceu recentemente com o dolutegravir. Mas, independente de qual é a lógica que está imperando ali no momento da troca, no momento do switch, a gente vai ter que ter alguns cuidados. Um é sempre rever cuidadosamente a história de tratamento. O paciente pode ter um histórico já de intolerância à medicação que a gente quer reintroduzir. O paciente pode ter um histórico de falha virológica e o esquema, na verdade, é necessitar de maior barreira contra a resistência. E aí vai haver alguma limitação em relação à simplificação desse esquema. São preocupações que a gente tem que ter. Outras questões que a gente precisa analisar com cuidado é que os resultados de estudo para início de tratamento podem não ser reproduzíveis em suíte. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, por exemplo, que os inibidores de integrase dominam a primeira linha e praticamente venceram o combate direto para início de tratamento contra todas as outras classes. Mas isso não necessariamente se reproduz no switch, porque o switch é um momento em que o paciente já está normalmente estável em uso de uma medicação. Então, ele já passou pelo primeiro momento, pelo primeiro desafio de um tratamento antirretroviral que está associado à resistência, à resistência pré-existente, e também à questão da tolerabilidade. Então, não necessariamente a mesma droga que venceu um desafio para início de tratamento vai também vencer na hora de se propor como um switch à terapia pré-existente. Isso tanto é verdade como a gente vê com frequência os estudos mostrando maior frequência de eventos adversos nos braços de switch, no braço que coloca o switch em oposição à manutenção do tratamento antirretroviral. Inclusive, geralmente, o braço dos estudos que envolvem switch incluem maior nível de descontinuação por eventos adversos, maiores taxas de descontinuação por eventos adversos. Eu vou citar alguns exemplos mais na frente. Existe uma divisão, principalmente do THHS, entre o switch dentro da mesma classe e o switch entre classes diferentes. Isso tem uma certa razão de ser, porque o switch dentro da mesma classe é algo que a gente faz com muito mais frequência. Né? É algo que, como eu falei, à medida que as drogas foram se desenvolvendo, elas foram tentando responder a um desafio associado à tolerabilidade ou associado à seleção de cepas resistentes das drogas da mesma classe, normalmente. Então, a gente fez com muito mais frequência, desde o tenofovir e o abacavir, que vieram substituir esclavudina e AZT, os IPs novos, como a Tazana e Daruna, que vieram substituir os IPs antigos, e também os inibidores de integrase, dolutegravir e bictegravir, que vieram, de alguma forma, propor uma resposta às limitações do raltegravir, por exemplo. Por exemplo, o fato de que o raltegravir era dosado, e ainda é em vários lugares, na moda de 2 vezes ao dia, e ter uma barreira menor contra a resistência. Então, se fez com muito mais frequência. Esses são dados, por exemplo, da coorte Opera, uma coorte de diversos sites nos Estados Unidos, em que um número grande de pacientes trocou raltegravir por dolutegravir. E nesse estudo foi possível mostrar que o risco de falha virológica na troca, no braço que trocou, era menor do que no braço que permaneceu em uso de raltegravir. E a gente fez isso no Brasil. A gente teve que, em algum momento, por questões de custo, por questões operacionais, trocar todos os pacientes que usavam raltegravir, no entorno de 10 mil, para dolutegravir, e isso aconteceu sem maiores sobressaltos. É claro que nunca sem ruído total, totalmente sem ruído, mas sem maiores sobressaltos. A troca por IP a gente também fez aqui no Brasil com frequência, porque os IPs foram saindo, né? O neofinavir saiu, de repente saiu o fosramprenavir, depois saiu o lopinavir. É claro que nem tudo isso aqui pode significar necessariamente uma simplificação. Né? O fosramprenavir por lopinavir você não está simplificando, mas foi uma necessidade diante da indisponibilidade da droga. E mesmo assim, mesmo aqui tendo alternativas,
foi algo que se passou com menos trauma, né? Não foi uma coisa tão complicada assim essa troca. A troca abaixo, que foi do lopinavir por atazana ou daruna, até se sofreu um pouco em relação ao grande número de pacientes que vinham uso de lopinavir, mas, de qualquer maneira, não houve tanta dificuldade em distribuir esses pacientes pelos outros IPs que a gente tinha disponíveis, até porque a gente sabe das características dos IPs em comparação ao outro. A gente sabe que, por exemplo, que o atazanavir poderia propor aqui um menor risco cardiovascular em comparação ao lopinavir. Em comparação, talvez, para pacientes com histórico de falha na protease, o darunavir poderia propor uma maior barreira contra a resistência. Então, aqui, na troca dentro da mesma classe, é um terreno mais seguro. A gente sabe a comparação entre as barreiras genéticas das drogas, a gente sabe, porque elas já foram muito comparadas uma à outra, as características em relação à tolerabilidade e ao perfil de segurança, e, na verdade, elas ocupam um espaço, inclusive dentro do próprio perfil de tolerabilidade, muito semelhante, né? Os IPs têm uma característica em comum, que é, por exemplo, um maior nível de parefeitos gastrointestinais, por outro lado, tem um menor nível de parefeito do sistema nervoso central. Então, é mais previsível o que pode acontecer numa troca dessa. Eventualmente pode até aparecer coisas boas, né? Por exemplo, esse é um estudo da coorte TIC, que já foi muito divulgado, em pacientes que trocaram atazanavir e lopinavir por darunavir, e esse estudo mostrou que, após a troca, era possível manter e até mesmo recuperar uma função renal que vinha se perdendo com o uso dessas duas outras medicações, que têm um perfil maior de risco para desenvolvimento de doença renal crônica. Então, aqui a gente tem um potencial de, numa troca com pouco trauma, porque a barreira genética é previsivelmente semelhante, porque o perfil de tolerabilidade é um pouco semelhante, melhorar alguns aspectos da vida do paciente, do risco de adoecimento desse paciente. Mas existe o outro lado, que é o switch para outras classes, né? E aqui a gente tem que navegar com um pouco mais de cuidado. Pode ser muito interessante também, né? Existe, por exemplo, o estudo NIT 022, que foi um estudo já no surgimento do dolutegravir, no desenvolvimento do dolutegravir após a sua comercialização, que propôs pegar pacientes em uso de inibidor de protease reforçado com ritonavir e dois análogos, com alto risco cardiovascular, e propor a troca desse inibidor de protease pelo dolutegravir em comparação com a manutenção do inibidor de protease. E a ideia era tentar ver se era possível manter a supressão viral com melhora, pelo menos, no score de risco cardiovascular. E o que se viu foi que, de fato, a supressão viral se manteve mais ou menos aproximadamente na mesma taxa, com melhora aqui do perfil lipídico. É óbvio que o dolutegravir apresenta outras vantagens em comparação com o IP, vantagens farmacocinéticas, menos interação farmacológica, vantagens, às vezes, do ponto de vista de tolerabilidade. Então, aqui, a gente vê que tem um espaço para uma troca, que até não deixa de ser uma simplificação, com a potencial melhora em alguns aspectos da saúde do paciente. Mas a gente vê também, por outro lado, que o sucesso virológico já não é distinto, ao contrário dos estudos de primeira linha, onde o dolutegravir claramente superou o IPR, que é o nosso padrão ouro, que é o darunavir. No estudo de troca, essa superioridade não aparece, novamente, porque, nesse caso, a gente tem um perfil de pacientes que já tem carga viral indetectável, que já está adequadamente suprimido, que já está adaptado à medicação, que é a principal limitação à eficácia dos esquemas baseados em IP, que é justamente esse primeiro período de tolerabilidade, o primeiro período de adaptação à medicação. Perdão. Por outro lado, algumas trocas podem ser um pouco mais complexas, principalmente se a gente resolve trocar mais de uma droga ao mesmo tempo. Fazer uma troca um pouquinho mais complicada do que simplesmente trocar uma medicação pela outra. E isso apareceu, por exemplo, no estudo Striving. O estudo Striving pegou pacientes em esquemas diversos, podendo ser IP, podendo ser não análogo, podendo ser inibidor de integrase, normalmente baseado em tenofovir FTC, mais do que em abacavir 3TC, e sem histórico de falha virológica prévia. E comparou manter esse esquema versus simplificá-lo com um comprimido único de abacavir, 3TC e dolutegravir. Isso é claramente uma simplificação por um esquema que, novamente, foi superior
a diversos outros em estudos de início de tratamento. Logo, isso aqui tinha tudo para funcionar muito adequadamente. E, de fato, a eficácia virológica não ficou distante, embora discretamente inferior à manutenção do esquema que o paciente vinha usando. Mas tem uma coisa que chama atenção. A gente vê que 11 pacientes descontinuaram o braço abacavir 3cc e dolutegravir por eventos adversos, coisa que não aconteceu no braço de manutenção do tratamento. Como eu falei anteriormente, é comum que estudos de switch apareçam mais descontinuações por evento adverso no braço que trocou a medicação. Porque no outro braço, o paciente já vem em uso há muito tempo do remédio, já vem em uso há muito tempo daquele esquema. É mais raro que apareça um evento colateral que leve à descontinuação da medicação, à descontinuação do esquema. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, e aqui, principalmente pelo fato de que a gente está trocando mais do que um componente do esquema. Então, a gente tem duas chances aqui de ter problema de tolerabilidade. E, além disso, a gente sabe que, embora seja muito bem tolerado, como é o dolutegravir, como são os inibidores de integrase, ele pode ter algum ruído aqui, principalmente em relação a eventos neuropsiquiátricos. Os primeiros estudos de coorte do dolutegravir, principalmente o estudo da Holanda e o estudo da Alemanha, mostraram um risco maior de descontinuação por eventos adversos neuropsiquiátricos, quando comparado, por exemplo, aos outros inibidores de integrase de primeira geração, raltegravir e obitegravir. E o que é curioso é que foi possível montar um perfil de pacientes mais vulneráveis a esses efeitos colaterais, que são justamente mulheres acima de 60 anos e que fazem uso de abacavir. Então, a gente vê aqui que o surgimento, a disponibilidade de um comprimido único de abacavir, lamivudina e dolutegravir, não necessariamente essa simplificação vai trazer uma melhor qualidade ou uma melhor tolerabilidade ao esquema do paciente. Agora, tem outra coisa que pode ainda dar mais errado, que é a falta de atenção à questão da resistência prévia, da falha virológica prévia. Isso é muito bem exemplificado nesse estudo, o estudo Switchmark, que é um estudo que já tem mais de 10 anos desde que seus dados foram divulgados. O Switchmark pegou pacientes, na verdade, ele surgiu, foi desenvolvido no momento do auge da popularidade do raltegravir, ele já tinha se mostrado eficaz na primeira linha, já tinha sido mostrado eficaz em estratégias de resgate, e aqui se pensou, bom, por que não colocar todo mundo em uso de raltegravir? Então, pegou pacientes que vinham em uso de lopina, que era a outra medicação muito frequentemente prescrita, e comparou a manutenção do lopinavir versus a troca para a raltegravir, tentando manter a supressão viral na semana 24, ou seja, nem era uma ambição tão grandiosa assim, e tentando uma redução dos lípides ao modelo parecido com o que do estudo NIT 022. E o que esse estudo mostrou? Que, de uma forma geral, não foi bem. A eficácia virológica foi abaixo da eficácia, não só não conseguiu mostrar não inferioridade, como foi claramente inferior à manutenção do lopinavir. E essa diferença se deu basicamente em pacientes no qual o lopinavir não era primeiro tratamento e principalmente naquele grupo que já tinha sido falhado previamente. Né? Então, esse ponto é muito importante. Como a falha virológica prévia pode ser prejudicial no momento em que você pensa no switch. E aqui a gente tem que pensar principalmente no fato de que o raltegravir é uma droga de menor barreira contra a resistência, principalmente quando comparado a um inibidor de protease reforçado com ritonavir. Aqui a gente tem um paciente que provavelmente o lopinavir, com a sua maior barreira, estava segurando, estava ancorando a barreira contra a resistência, associado a análogos que já tinham atividade reduzida pela falha virológica prévia. Quando a gente pega esses pacientes e expõe eles a análogos já quebrados do ponto de vista de atividade com raltegravir, esse esquema pode não funcionar adequadamente, já que você não está usando aqui 3 drogas amplamente ativas. E aí entra a nossa última discussão, que é justamente quantas drogas ativas a gente precisa. Essa é uma discussão fundamental quando a gente trabalha com estratégias de simplificação. E vem cada vez mais sendo desafiada a ideia de que 3 drogas são fundamentais. 2 drogas teriam várias vantagens potenciais. Melhor tolerabilidade, já que você pode abrir mão de uma das medicações, redução da toxicidade a longo prazo, sem dúvida nenhuma, e redução de custo, que também, como eu falei, é muito importante quando a gente pensa na quantidade de pacientes que a gente precisa tratar. As potenciais desvantagens, maior risco de falha, né? Maior risco de resistência, sem dúvida, e
maior atividade inflamatória. Agora, será que isso realmente existe hoje em dia, né, com os esquemas que a gente tem hoje em dia? Certamente a gente precisa pensar bem em que esquema a gente vai usar. As duplas com Maraviroc não funcionaram bem. Isso aqui é uma estratégia de simplificação, estudo Marx, lopinavir e 2 análogos, ou outro IP, na verdade, 2 análogos, sendo que a estratégia aqui seria trocar os análogos com Maraviroc. Parecia que ia funcionar bem. Só que, claramente, essa estratégia foi muito infeliz, mais da metade dos pacientes falharam até a semana 96. E não necessariamente por mudança de tropismo. Isso aqui é curioso. A maior parte desses pacientes falhou sem necessariamente ter apresentado mudança no tropismo. Maraviroc falhou em outras estratégias de simplificação e hoje, claramente, não é uma droga indicada para esse tipo de estratégia. Por outro lado, os IPs foram testados, por exemplo, com lamivudina, ou mesmo com tenofovir, mas era uma combinação um pouco interessante. Só foi estudado no Caliad. Vários estudos de um pouco de tamanho menor ou maior, principalmente estudos pequenos, compararam a utilização de IPR e lamivudina versus IPR e 2 análogos. Esses estudos eram todos meio pequenos, era difícil ter uma robustez do ponto de vista de estatístico para concluir alguma coisa. Então, houve essa ideia de um grupo de pesquisadores do Congresso de Glasgow de 2018 de tentar compilá-los e fazer uma espécie de meta-análise. E aqui ficou claro que a terapia dupla funcionava praticamente tão bem, até um pouco numericamente superior do que a terapia tripla, com o mesmo número de falhas virológicas, com uma menor potencial de descontinuação por eventos adversos, porque está abrindo mão do tenofovir ou do AZT, e com o mesmo número de mutações de resistência. Curiosamente, a lamivudina funciona mesmo totalmente resistente quando usado com IPR. A gente vê esse estudo aqui, que é um estudo interessantíssimo, o MOB-DEEP, que foi publicado na AIDS em 2015, que pegou pacientes já com histórico de falha, usando esquemas de segunda linha diversos, e comparou a manutenção de pacientes que já vinham suprimidos em IPR com monoterapia IPR, que foi uma coisa muito usada em determinado momento, versus o IPR com lamivudina. E esse estudo mostrou que a monoterapia com IPR era muito ruim, né? A eficácia caía muito rapidamente nessa curva de Kaplan-Meier. Por outro lado, mesmo essa lamivudina, que era 95% dos casos resistente, segurou bem um esquema de terapia dupla com IPR. Isso aí mostrou um certo efeito mágico da lamivudina, como ela pode funcionar em estratégias de simplificação, mesmo com resistência completa. O dolutegravir tentou seguir esse caminho, né, do IPR, primeiro em monoterapia também, não funcionou nada bem, os estudos de monoterapia foram desastrosos, muita falha com resistência, coisa que a gente não vê habitualmente com dolutegravir em esquemas de terapia combinada. Esse é um dos estudos, o estudo do Blanco, mas testado em terapia dupla, principalmente em estratégia de simplificação, funcionou bem. Esse é um estudo em combinação com rilpivirina, que é um não análogo que a gente não tem no Brasil, pegou pacientes sem histórico de falha virológica prévia em diversos esquemas e comparou a manutenção do esquema padrão versus a troca por dolutegravir e rilpivirina. E, na verdade, foi um estudo, talvez tenha o maior sucesso de estudo clínico sem análogos de nucleosídeo. A eficácia foi muito semelhante nos dois braços, foi praticamente igual na semana 48, e mesmo após o switch, foi possível, após todo mundo migrar para o braço do dolutegravir com rilpivirina, foi possível manter a eficácia virológica em 90%. Um estudo muito grande, estudo de mais de 500 pacientes em cada braço. Em seguida, vieram os estudos de lamivudina, essa última parte, estudos de lamivudina com dolutegravir, esse é o estudo TANGO, um estudo que comparou esquemas baseados em TAF, a manutenção dos esquemas baseados em TAF, seja com rilpivirina, seja com darunavir, seja com indores integrases, ou vitegravir, versus a troca para dolutegravir e lamivudina. A lamivudina, novamente, aqui tentando se colocar como uma droga muito atual. Né? Novamente, esse estudo foi teoricamente desenhado para pacientes sem histórico de falha virológica. E a eficácia virológica foi basicamente igual na semana 48. Já existem dados de semana 96 até além. E continua a eficácia sendo basicamente igual no braço do esquema baseado em TAF versus o esquema de terapia dupla com dolutegravir, lamivudina. Temos um estudo desenhado mais para nossas situações, porque não foi um estudo em que os pacientes necessariamente usavam TAF, poderiam estar usando tenofovir ou proxilfumarato. Esse estudo foi conduzido aqui no Brasil, inclusive, o site da Bahia, coordenado pelo Brits, foi um dos que mais recrutou, na verdade, e pegou
esses pacientes se comparou a simplificação para Doluteg 3TC versus a manutenção do esquema combinado. Novamente, a eficácia é muito semelhante nos dois braços, corroborando os dados do Tango, e quando a gente pega os dados de segurança e tolerabilidade, há um maior ganho de peso no braço do dolutegravir 3TC, o que a gente vem vendo, né, naqueles pacientes que não estão usando tenofovir, desoproxil fumarato, está associado a uma limitação no ganho de peso, provavelmente por intolerância, uma maior ganho de índice de massa corporal, por outro lado, menos alteração na função tubular proximal, menos alteração em biomarcadores ósseos, tudo isso favorecendo o grupo de dolutegravir 3TC. Existem alguns poucos dados, você está bem de leve, que é uma das preocupações. Será que a resistência prévia à lamivudina pode atrapalhar? Existe essa preocupação. Será que a gente não precisava saber se esse paciente realmente tinha vírus resistente à lamivudina? O Salsa conseguiu identificar alguns desses pacientes, é um número muito pequeno, né? São apenas 5 pacientes no braço da terapia dupla, mas o que se viu foi que a maior parte desses pacientes que tinham mutação arquivada no momento da entrada do estudo, ou seja, quando você pega o DNA proviral desses pacientes, aparece ali a M184V, esses pacientes não falharam com mais frequência e sequer tiveram carga viral detectável abaixo do limite de quantificação com mais frequência. Ou seja, não houve impacto dessa mutação realmente no poder de replicação viral em esquemas baseados em 3TC dolutegravir. Existem outros estudos que tentaram ver isso especificamente, esse é o último que eu vou citar, o SOLAR 3D. O SOLAR 3D foi um estudo que pegou metade do paciente, 50 pacientes com M184V histórica, né? Lá no passado tinha resistência à lamivudina, versus pacientes que não tinham M184V. E o que se viu foi que, colocados em dolutegravir 3TC, a chance de falha era igual nos dois braços, tendo M184V ou não tendo M184V. São estudos pequenos, não dá para concluir que realmente essa mutação atrapalha ou não atrapalha, mas certamente não é nenhum desastre a presença dessa mutação previamente. Conclusões. A troca estável switch continua sendo uma importante estratégia para a melhora da adesão e prevenção de toxicidade a longo prazo. O impacto da M184V na eficácia de esquemas com terapia dupla contendo lamivudina ainda é incerta e pode exigir maior adesão para a manutenção da supressão viral. E o switch envolvendo múltiplas trocas e diferentes classes demanda maior atenção, como foi o caso do Striving, e monitorização ou do switch mark quanto a efeitos colaterais de seleção de cepas resistentes. Falando rapidamente de perspectivas, ampliação de pílula única combinada, esperamos ter em breve 3TC com dolutegravir em pílula única combinada para facilitar o nosso tratamento. Dolutegravir e rilpivirina já é disponível lá fora, não acredito que venha para cá. Esquemas baseados em TAF, eu acho que ainda tem um papel a cumprir aqui, principalmente em pacientes previamente falhados ou que precisam usar tenofovir por hepatite B, por exemplo, e certamente, mais na frente, as simplificações passam necessariamente por drogas de longação. Cabo e RILP já é uma realidade em vários países. Medicamentos de uso oral de longação, como islatravir e doravirina, para uso uma vez por semana ou menos até, e medicações implantáveis como lenacapavir. Eu peço desculpas se eu estourei um pouquinho o tempo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Estevam. Então, acho que você pode fechar aí seu compartilhamento. E a gente pode aproveitar agora para quem tiver já alguma dúvida. O Estevam fez uma revisão extremamente abrangente aí sobre todos vários ângulos possíveis, né, de simplificação, e alguns pontos interessantes, outros até polêmicos aí, que merecem uma boa discussão, né? E só para cutucar ele um pouco e estimular os demais aí, eu anotei 3 pontos. Primeiro, você colocou a questão do switch. E switch pode ser uma estratégia complicada, às vezes, pela maior possibilidade de efeitos adversos e tal. O que é intuitivo é que esses efeitos adversos aconteceriam no paciente naive ou num paciente experimentado. O problema é do paciente que vai tolerar ou não aquela droga nova. E isso, na realidade, a gente muitas vezes vê quando vai começar a terapia, alguns pacientes toleram, outros não. Então, ou seja, o percentual, de modo geral, é pequeno nisso aí. Então, você vê isso como uma barreira para fazer uma simplificação eventualmente? Queria que você... Não, eu não acho que seja uma barreira, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, né? É a compreensão de que, na verdade, toda droga é sujeita a efeitos colaterais.
Então, você tem que pensar um pouco no que você está trocando exatamente, né? O benefício que você espera dessa medicação, porque é isso, assim, você não espera o desempenho de uma droga no momento do switch que ela venha melhorar a eficácia virológica. A eficácia virológica já está relativamente garantida por aquele esquema em uso, que já está já está levando uma supressão duradoura há muito tempo. É claro que todos nós, hoje em dia, olhamos para o esquema antirretroviral do paciente, principalmente com drogas que ele já vem tomando há mais tempo, seja um tenofovir, desoploxil fumarato, ou eventualmente um IPR, e mesmo efavirenz, né? E você fala, bom, tem campo para a gente melhorar essa parte aqui, né? Mas essa melhora tem que ser olhando para o paciente, não pode ser simplesmente olhando para estudo clínico, início de tratamento, ou olhando para o que você acha, né? Porque, eventualmente, você pode se complicar. Embora você tenha toda a razão, a chance do efeito colateral é a mesma, é curioso, porque a impressão que eu tenho é que a percepção do paciente pode ser um pouco diferente. Por algum motivo, os 2 únicos pacientes meus que não toleraram dolutegravir foram pacientes que vinham do switch, porque eles vinham bem adaptados àquela medicação. Talvez por isso elas ficam um pouco mais vigilantes ou um pouco mais receosos de trocar, e na hora da troca tiveram mais efeito colateral do que eu imaginei que aconteceria, né? Então, não é nunca o medo do efeito colateral não pode ser nunca uma barreira para um switch bem indicado, mas tem que ser um cuidado que a gente tome, porque, novamente, não necessariamente uma droga que foi melhor tolerada num estudo clínico, na estatística, vai ser a melhor tolerada para aquela paciente, embora a chance melhor seja essa. Bem, tem uma pergunta aqui do Marcos Paulo, dizendo se dupla terapia hoje já deveria se tornar regra ou continua como exceção. E essa, Marcos, eu acho que a gente vai deixar para a semana que vem, porque vamos ter uma sessão exclusiva sobre dupla terapia. Então, você vai ter muito mais detalhes na semana que vem, então deixei como teaser para você. Posso? E Claudilson Eu ia dar levantou a mão aqui. Quer fazer alguma um pergunta, leve Claudilson? spoiler aqui, mas... Estevam, parabéns, como sempre, aprendendo aí nas suas aulas, viu, cara? Obrigado, amigo. Só um comentário. Eu lembro que o ano passado foi discutido sobre o novo PCDT, que acho que é em breve, né? Acho que 2022, não sei se vocês fazem parte, com certeza, e o que se discutiu é se o AZT deve excluir. Não. Você colocou que a OMS e o Brasil são os únicos que incluem. Eu pensando aqui comigo, acho que a questão do AZT é porque a gente não tem muitas alternativas, como tem na Europa e nos Estados Unidos. Quando chegar as drogas novas, talvez o AZT não tenha mais realmente a sua finalidade. Então, eu não sei se agora com o PCDT, que não sei quando é que vai ter mudanças, incluindo novas drogas, aí o AZT possa ser excluído. E uma outra colocação é que você falou que o 3TC e o dolutegravir, quando chegar, me parece que já tem nas farmácias, né? Eles juntos, as farmácias já vendem. Já estão vendendo. Vendem, sim. Sim, já existe, já é Quer dizer, já liberado para tem uso no para quem Brasil. quiser comprar. Isso. O Dovato já tem liberação para uso no Brasil, pela Anvisa, Exatamente. né? Só não está na Não está ponta, no vamos dizer serviço assim, público. na farmácia. Isso, exatamente. Mas já tem, de fato. A gente quer que capilarize, né? A gente está pensando sempre na maior abrangência possível. Em relação ao AZT, o que a gente não tem no Brasil seria o TAF, né? Mas, mesmo sem o TAF, a impressão que eu tenho é que cada vez menos a gente precisa do AZT de fato, né? Porque, assim, o que os estudos de resgate mostraram é que, mesmo na presença da 65R, que é uma mutação que confere resistência ao tenofovir e teoricamente beneficiaria o AZT, o tenofovir é melhor do que o AZT. Né? A terapia dupla vem também diminuir a necessidade que a gente tem de utilizar o AZT. Então, eu, sinceramente, vou encontrando cada vez menos espaço, tanto o AZT como o abacavir. Eu uso muito pouco, praticamente não prescrevo nenhuma dessas medicações hoje em dia. Né? Acho que a tendência é a gente equilibrar nosso tratamento. É claro que o TAF seria interessante para algumas situações, mas a maior parte delas eu acho que a gente pode resolver com as drogas que a gente tem aqui no Brasil. Ok, obrigado. Mônica, você quer fazer algum comentário ou pergunta para Estevam? Eu vou, então, eu acho que a gente resolve, talvez, a maioria das situações sem TAF, até porque a gente não tem TAF, né, Estevam? Talvez se a gente tivesse algumas, a gente até optasse, né, pelo medicamento. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que faria diferença, assim, para o nosso dia a dia, né? A gente não precisa de muito análogo, mas ter um análogo alternativo a mais seria uma boa ideia, acho que o TAF faria diferença. Não.
Eu concordo, Mônica. Eu só acho que assim, não é o AZT, esse análogo que vai fazer a diferença, entendeu? Isso. Para ser o AZT é melhor não ter, ou na maior parte dos casos é melhor não ter. Mas o TAF eu também acho que ele poderia ser útil em alguns casos. E outra coisa que eu queria comentar sobre o... Bom, excelente tua aula, né? Como sempre, o pessoal falou, muito boa. Muito boas ponderações. E sabe que uma coisa que a gente fala muito aqui também no hospital, com os residentes, é sobre essa história de revisão da história do antirretroviral, na hora de fazer a simplificação. E quando a gente participou do SALSA, era uma oportunidade que a gente tinha de olhar para os nossos pacientes que usavam outros esquemas, como seria simplificá-los, já que eles tinham sido experimentados a vários esquemas e tinham viremia suprimida na entrada do estudo. Mas os pacientes tinham que estar no primeiro ou segundo esquema, acho que era, né, Brits? Não podia ter muita combinação prévia. E eu lembro que eu até fiquei um pouco frustrada, assim, porque a gente tem paciente que tem bastante combinações prévias e que foram trocando por intolerância, não foi necessariamente resistência, né? Eu tinha uma paciente que a gente ia incluir, que tinha usado desde Neulfinavir e tinha feito várias trocas realmente, mas sempre por intolerância. E a gente acabou vendo que nessas subanálises ter a resistência arquivada não fez diferença, mas ainda assim, né? Eu acho que na nossa regra geral, na medida do possível, a gente espera simplificar quem não tenha, pelo menos, resistência conhecida. Não sei se essa é a tua opinião, o que você acha sobre isso? Essa é a minha opinião. O que eu acho é que os dados vêm mostrando é que, assim, esse medo não precisa ser obsessivo. Você não precisa se preocupar se o paciente fez um blip virológico em 1999 e ali selecionou um 84V. Eu acho que, sinceramente, provavelmente não selecionou, e se selecionou, a chance dele continuar suprimindo mesmo assim é alta, né? Porque o que os estudos vêm mostrando de uma forma geral é que uma das coisas muito importantes é o tempo de supressão viral, né? Que isso, eventualmente, mesmo no paciente que teria M84V lá atrás, é capaz de proteger. Eu acho que deve ter um efeito, se você comparar todo mundo que tem M84V, provavelmente o risco de falhar é maior. Mas, novamente, não é um desastre. Então, eu acho que você tem que ter essa preocupação, ele deve ser voltado inicialmente para os pacientes que não têm, mas você não precisa ter necessariamente um medo, porque esse paciente, você ficou 2 anos sem encontrar ali uma carga viral, ainda mais se os pacientes estão funcionando com 3 em 1, né? Para mim, esse é o maior parâmetro. Se 3 em 1 está funcionando, é um paciente que vai ficar bem com 3TC e dolutegravir. Eu vou fazer só um comentário aí rápido sobre isso antes de... Eu tenho uma opinião muito... que eu acho que é até lógica sobre essa questão de resistência arquivada, mas que não é muito levado em conta nas discussões. A primeira coisa é o seguinte: o vírus resistente, ele habitualmente vai ser resistente para uma das drogas. Você vai ter falha virológica clara quando você tem vírus selecionados com resistência a todas as drogas que estão em uso. Então, a resistência arquivada para o 3TC, por exemplo, se você tem uma droga potente, digamos, dolutegravir, que vai na dupla terapia, ele é suficiente para matar todos os vírus sensíveis. Ele não vai deixar vírus sensível replicar. Você vai ter vírus, a probabilidade de resistência transmitida é baixa, num caso como esse, de resistência pré-existente, ou de mutação espontânea levando à resistência. Então, o dolutegravir, com o vírus sensível, ele vai eliminar o vírus. A lamivudina, com o vírus sensível, vai eliminar o vírus. Você vai ter, a resistência não é completa, a resistência vai ser para subpopulações virais. Quando você tem, o problema dos multifalhados é que você tem aí sim o risco de o mesmo vírus albergar várias mutações simultaneamente. Esse aí é o problema. Mas isso é um problema minoritário quando você usa uma droga nova de alta potência e alta barreira genética, porque na realidade você vai eliminar os vírus resistentes à lamivudina, porque tem uma droga ativa ali potente, e os vírus sensíveis vão ser eliminados também. E se eventualmente tiver um resistente a dolutegravir, mas for sensível à lamivudina, há uma complementação. Então, esse efeito mágico da lamivudina é basicamente o resultado do efeito biológico de seleção de resistência. E isso não é muito levado em conta. O que eu acho, só complementando o que você está falando, Brits, é que eu acho que esses esquemas mais pendurados, eles exigem mais da adesão nesse sentido, entendeu? Porque, tudo bem, isso vai funcionar se o paciente toma dolutegravir todo dia, né? Mas se ele vai ficar 2 semanas sem dolutegravir, volta a ter vírus detectável, né? Volta a subir viremia, e aí você vai depender de uma droga e outra que já tem resistência completa, e esse vírus com resistência completa provavelmente vai aumentar. Então, eu acho que esse esquema mais truncado, né, que você depende de uma barreira maior de uma droga ou de uma droga só ativa,
ele vai exigir mais do que os estudos mostraram, de uma forma geral, né? Mesmo dolutegra e 3TC, mesmo dolutegra em estratégias de terapia de resgate, né? Em que você não tem uma combinação de análogos totalmente ativo, a chance de selecionar a mutação de resistência foi maior, né? Eu acho que isso é muito mais por uma questão de selecionar uma população com menor adesão exposta a um número menor de droga ativa do que propriamente aquilo não funcionaria em outras circunstâncias. Assim como eu Perfeito. acho que o tempo longo de supressão viral antes da troca para terapia dupla protegeu no estudo italiano, por exemplo, da Giardini, porque selecionou uma população de menor adesão também. Perfeito. A adesão é a chave de tudo, obviamente. Então, na realidade, esse é o problema. Um paciente 100% aderente vai ter muito menos chance de falha e essa, obviamente, é o complemento para o que eu falei. Mas para a gente não nos deter muito e não perder o nosso tempo, a gente vai passar agora para a apresentação de casos. Mônica. Então, vamos lá. Então, obrigada, Brits, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Você e o Estevão, enfim, não podia ser melhor. O plano hoje é a gente falar de um caso, é um caso simples, é um caso bem do dia a dia, é um caso verídico mesmo, que eu trouxe muito mais perguntas e discussões de conceitos que a gente tem sobre a terapia antirretroviral e nesse momento em especial, com algumas mudanças recentes aqui no Brasil, de como vocês acham que a gente deveria prosseguir com algumas dúvidas que surgiram, algumas dúvidas próprias do paciente. Antes de começar, o Estevão foi muito feliz em explicar que simplificação nem sempre que o switch nem sempre simplifica a terapia antirretroviral, mas esse é um conceito que às vezes as pessoas confundem, né? Simplificar a terapia é torná-la de alguma forma mais simples, mais fácil, mais barata, né? Às vezes, como o Estevão falou, e simplificar para nós, infectologistas, muitas vezes não tem nada de simples, né? Nada de simples. A gente conversar com o paciente, explicar para ele aquela mudança, fazer uma série de papéis, de receita, de câmara técnica, enfim, muitas vezes não é simples. Mas isso aqui é o conceito de simplificação da terapia. Já o conceito de switch é um conceito de troca. Então, o conceito de switch, eu não necessariamente vou simplificar, eu vou trocar, como o Estevão falou, desde que eu começo uma terapia tripla, em algum momento, se eu penso trocar algum dos meus antirretrovirais, eu estou fazendo uma terapia de switch. E o switch não necessariamente, pessoal, implica em trocar quando a carga viral... assim, eu devo trocar preferencialmente quando a carga viral está indetectável, mas até eu acho que em algum momento a gente pode conversar sobre essa história de simplificação e que nem sempre a simplificação precisa ser necessariamente, né, com uma carga viral recente indetectável, isso depende um pouco do esquema que eu estou fazendo. Mas vamos lá, vamos falar da paciente. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, que diagnosticou HIV em 2018, e na ocasião ela tinha um CD4 de 250 e uma carga viral de 850 mil cópias, então 5,9 logaritmos. Ela pesava 55 quilos, tinha 1,59 de altura, o que traduzia ali um IMC de 22. Nos exames iniciais, a gente vê exame inicial de paciente com HIV, então HIV sem tratamento, não tinha anemia, mas tinha uma plaquetopenia leve, tinha uma creatinina de 1,1, o que a gente aplicando a fórmula do CKD-EPI dá uma taxa de filtração de 67. Ela tinha um HBsAg reagente, tinha um anti-HBC total reagente, tinha um anti-HBs não reagente e um AgHBe reagente, anti-HBe não reagente. Então, esse era o perfil do vírus B. E ela tinha um anti-HCV negativo, quimiluminescência para sífilis negativa. Tá? Esse era o cenário. A gente tinha transaminase que não chamava atenção ali naquele momento, e nesse momento do diagnóstico eu não tenho muito mais informação além disso. Primeira pergunta que eu faço, então, para o Brits, para o Estevão e para os demais colegas, é se nesse cenário inicial que a gente mostrou de perfil clínico da paciente, vocês consideram que talvez fosse ideal, se a gente tivesse agora, com esse perfil, começar alguma combinação de terapia antirretroviral que não seja a primeira recomendada pelo PCDT, ou começaríamos mesmo a primeira recomendação do PCDT, TDF, TCC e dolo? O PCDT, a Câmara Técnica não ia aceitar, né, Mônica?
se for para começar com o esquema inicial, a gente não precisaria da Câmara Técnica. A minha pergunta é se vocês considerariam um esquema diferente, por alguma condição aqui, enfim, alguma troca nessa terapia inicial. Bem, eu acho que essa paciente, obviamente, ela vai precisar usar a famosa dupla de análogos ali, né? Porque ela tem hepatite B seguramente em atividade. Tem a GHB reagente com a GHBS reagente, então ela está com replicação viral clara. Provavelmente aí vai precisar uma carga de DNA viral, aí você vai ter muito elevada, provavelmente, mas embora ela esteja com, você disse que não tinha enzimas hepáticas alteradas, né, significativamente. Então, isso pode dizer que, na verdade, você não teria pressa nisso aí, mas é recomendável numa paciente como essa que, a menos que ela fosse carga viral indetectável, que é inesperado numa situação como essa, seria recomendável fazer lamivudina com tenofovir. Com o clearance de 67, você já fica com um pé atrás. Alguém de 55 anos, então menopausada, osteoporose pode ser um risco, clearance já um pouquinho abaixo daquele que a gente daria sinal verde para fazer tudo isso aí. Eu Desculpa, Brice, começaria mas com... acho que ela tem, Oi? acho que ela tem 35 anos, ela tem é 55 quilos. Oh, Ela é desculpa. Não, não, eu também olhei e me confundi, por isso que eu estou falando agora. Então, retiro o que disse. Nada de osteoporose aí. Mas, na verdade, a Esse rim não tá preocupação... bom, né? Não tá bom, de qualquer modo. De qualquer forma, a preocupação aí com a função renal dela, com Uhum. 67, com 35 anos, isso já significa que nós já temos uma função um pouco abaixo do esperado na situação da paciente sem comorbidades. Claro, hepatite B é um dos fatores de disfunção renal, isso pode acontecer também, mas essa paciente, eu acho que no primeiro momento eu não teria muita escapatória. Eu monitoraria de perto a função renal dela, mas começaria com TLD, sim. Estevão? Concordo, sigo o relator. Acho que é difícil, não tem como fugir do tenofovir, pelo menos aqui no Brasil, não tem como fugir do tenofovir de isopropyl fumarato. A opção que seria lamivudina, dolutegravir e entecavir seria absolutamente esdrúxulo, né? Assim, com risco de desenvolver resistência. Paciente, como você falou, paciente que é HbE positivo é um paciente que certamente tem transaminase, tem carga viral lá no alto. Você, na Isso. verdade, não precisa de carga viral para indicar o tratamento da hepatite B desse paciente. Você já sabe que ela está estourada. A transaminase flutua, né? Você não vai imaginar que uma mulher de 35 anos seja imunotolerante. Provavelmente ela tem hepatite B crônica ativa mesmo, né? Então, paciente que precisa tratar a hepatite B. Né? Como está aqui, né, a gente fica um pouco na dúvida em relação à diretriz, né, brasileira de hepatite B, onde é que entra o TAF no co-infectado, mas nesse momento a tendência seria fazer o tenofovir, lamivudina e dolutegra e monitorizar de perto a função renal para trocar se necessário. Aqui a pergunta do Ricardo. Seria possível realizar TAF 3-terceira e dolutegravir? Claro, isso seria o ideal, Ricardo. Não tenha dúvida se houvesse disponibilidade, mas como Estevão disse, isso não está muito claro e a clara prioridade de TAF é para a população monoinfectada. Então, na realidade, se houver disponibilidade, seria, eu acho que a solução perfeita. Atenderia gregos e Sim, baianos aí sem nenhum problema. Mas sim. provavelmente não seria muito fácil de conseguir isso. Ele está muito preso a pacientes expostos previamente à lamivudina em monoterapia. Né? Para todos os outros, a recomendação é entecavir, e isso acaba deixando a gente preso. Né? Exatamente. Deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês, que é um conceito que também ficou muito tempo na nossa cabeça, né? Essa paciente tem carga viral alta, né? Ela tem uma carga viral de 850 mil. Isso muda, de alguma forma, também a recomendação da terapia antirretroviral inicial? A mim não mudaria nada, Na né? verdade, não tem nenhuma indicação de mudar, embora a gente tenha dados do Nansal, né, o estudo lá em Camarões, mostrando que essa carga viral impactou na eficácia virológica, mesmo no braço do dolutegravir. Mas, a princípio, é a nossa droga com maior queda de carga viral, né, com maior potência. Né? Não há nenhuma indicação para trocar em relação à carga viral mais alta. Né? E se a gente for pensar no estudo Gemini, por exemplo, dupla terapia funcionou muito melhor do que a tripla em cargas virais mais altas, né? Então, na verdade, o que mostra que, na realidade, mesmo num cenário onde você usasse menos droga, teoricamente você teria ainda potência aí. Mas
Eu acho que hoje não é uma preocupação como a gente tinha no passado com carga viral inicial, porque todos os esquemas disponíveis, de modo geral, atuam bem nos vários estratos aí. Eu acho que eu não me preocuparia com isso. Perfeito. Então, foi assim que a gente prosseguiu. Realmente, a gente entendeu que não tinha por que sair, né, daquele que era o primeiro esquema, exceto se a gente tivesse TAF, realmente talvez fosse o ideal ali no começo. E ela iniciou o TDF-3cc e dolo. No segmento, em 6 meses, ela retorna com carga viral do HIV não detectada, com uma carga viral do vírus B de 30.000 unidades, e ali volta com mais informações sobre hepatite B, um LT de 20 e um fibroscan realizado com uma fibrose precoce, ausente precoce, e com o tratamento, uma creatinina de 1, lembrem que era 1 e 1, daí uma creatinina de 1, traduzindo agora num CKD-EPI de 75 ml, e ganhou 6 quilos. Se a gente pegar o peso dela atual com a altura dela, ela tinha um IMC de 22, foi para um IMC de 24. Então, a pergunta que eu faço agora é: vocês acham que está tudo bem? Vocês se incomodam com essa carga viral do vírus B que apareceu agora desse jeito? Não, eu acho que a carga viral de 30 mil para 6 meses de tratamento provavelmente foi uma carga viral que caiu uns 4 logs. A carga viral de hepatite B, a gente vê de 1 bi, né? Eu já vi de 1 bi em paciente com hepatite B HB positivo. Então, a carga viral de hepatite B, a gente sabe que a mediana de detecção é próxima de 1 ano nos pacientes HB positivo. Então, a gente sabe que não tem nada de muito estranho aqui, não. Sinceramente, isso não me preocupa. Curiosamente, o clearance creatinina baixou, né, perdão, aumentou, né, mesmo em uso de dolutegravir. É possível que tenha um componente realmente de disfunção renal causada pelos vírus, que foi. Isso foi visto em vários estudos, né? No CTG 5202, que eram 4 braços de tratamento, com atezolizumab, efavirenz, tenofovir, abacavir, todos acabavam melhorando inicialmente o clearance creatinina, porque você tem uma ação, o vírus está, ainda mais um vírus de 850 mil, está sempre atrapalhando o rim de alguma forma, né? Então pode ser que isso realmente tenha comprometido. E o que a gente vê aqui também é a questão do paciente com um aumento de peso, né? Que aí já entra naquelas questões do tratamento com dolutegravir, mesmo com tenofovir desoproxil fumarato, né? O que é retorno à saúde, o que tem a ver com adiponectinas da vida, mas enfim, é algo que a gente já espera e atualmente eu já previno os pacientes que isso é uma possibilidade, para eles se cuidarem em relação a hábitos de vida, né, no início do tratamento. Eu acho que outra explicação possível para essa melhoria do clearance dela é o aumento de peso, né? Então, como a fórmula Mas eu não sei, estimada... mas o CKD-EPI eu fico um pouco na dúvida se teria tanto impacto, eu não me lembro, assim, O CKD certamente isso ou o Cockcroft Gold? CKD. Ok. o Cockcroft Gold teria, sem dúvida, Uhum. é a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas, de qualquer forma, isso já tranquiliza a gente para o alerta, digamos, amarelo que tinha lá de É, clearance de é, 67, sobe para 85, os níveis, 75, então é. já tranquiliza Saiu de nesse alerta aspecto. roxo para alerta laranja, né? Alerta laranja Isso. para alerta amarela, né? É, a cada década de vida que vai passando do paciente, a gente vai ficando um pouco mais tenso, que a gente vai ter que fazer uma troca, que o TDF vai sair em algum momento, né? Mas aqui são só 6 meses de terapia, ela tinha hepatite B e realmente, eu também entendi que a disfunção renal que a gente estava vendo provavelmente tinha um fator ali dos vírus e ela teve uma melhora, tolerou o esquema. Agora poderia ser um momento para a gente decidir se vai fazer o switch ou não. Então a gente pensaria, né, se eventualmente seria falha de tratamento do vírus B, e não, né, como vocês falaram, não é. A gente partiu de um zenit muito desconhecido, mas certamente alto, mas a gente não tinha inicial. Quando a gente passou a ter resultado, a gente sabe que aquilo ali já é efeito antiviral e demora, né, para detectar a carga viral do vírus B. E fazer um switch por causa das outras condições, seja renal agora, não faz sentido, e o peso, não mencionamos isso nesse momento que ela foi de IMC 22 para 24. Mas aí o tempo seguiu, e daí 1 ano e meio depois do início da terapia antirretroviral, ela retorna com carga viral do HIV indetectável, com carga viral do vírus B não detectada. Ela perdeu a GHBE e passou para uma anti-HBE reagente, que é uma coisa que também não é tão frequente, mas acontece um pouco mais nos pacientes co-infectados.
E dos exames gerais, ela traz uma creatinina agora de 1,4, que dá 50 ml por minuto, calculando o clearance, a taxa de filtração estimada pelo CKD. No parcial de urina, ela tem glicosúria, e a glicosúria dela é normoglicêmica, ela tem glicemia normal, tem proteinúria, uma cruze proteinúria. Não tem sintomas urinários, não tinha outro sintoma, enfim, não estava menstruada, nada, quando ela coletou esse parcial de urina. A gente repetiu e confirmou mais uma vez a proteinúria num segundo exame. Ela tinha, além disso, ela vem com um peso maior, 15 quilos a mais do início da terapia antirretroviral, e agora ela passou de IMC até 25 para um IMC 28, mudando de categoria. E daí? A próxima pergunta é se vocês agora acham que vale a pena fazer alguma mudança, algum switch. Volto a lembrar que a plateia pode e deve se manifestar também, né? Além das perguntas no chat, pode falar diretamente. À tarde? Não, tu não tomou suco, não comeu a paçoca, nada? Não, eu comi a lasanha e a salada. Não era bem essa Você pediu para a manifestação da plateia. Mônica, você pensa em avaliar a dosagem do tenofovir de acordo com o clearance, já que tem a hepatite e tal? Vocês usam, quer dizer, quando realmente tem que usar tenofovir de acordo com o clearance estimado? Se a gente corrige o tenofovir, você diz? Na prática, você costuma fazer isso quando realmente precisa manter o tenofovir? Sim, quando realmente preciso usar o tenofovir, sim, a gente corrige. Eu tenho um paciente que agora... E o 3TC também, né? Claro. O 3TC eu costumo corrigir só em doença renal terminal, assim, só no paciente fazendo diálise, sabe? Não costumo corrigir antes. Né? A toxicidade do tenofovir, do 3TC quase não existe, né? É muito difícil a gente ver toxicidade, então eu acabo não corrigindo. A gente teve um paciente lá no HC recentemente que era experimentado a 3TC, co-infectado HIV, hepatite B, e que a gente precisava manter o tenofovir. Ele com entecavir não indetectava, ele tinha disfunção renal em andamento, e daí a gente estava fazendo o tenofovir com entecavir e o tenofovir corrigido. Daí, com a chegada do TAF, a gente mudou para TAF. Ele tinha ali uma taxa de filtração mais ou menos de 40, 45. Mas quando não tem solução e tem que manter o TDF, a gente corrige. Mas agora tem solução para algumas pessoas, pelo menos, né? Agora a gente tem solução. Estevão, Brits, querem comentar alguma coisa? É óbvio que essa é uma situação em que a gente já quer tirar o tenofovir, né? A gente está vendo aí uma nefropatia aparecendo, e aqui a gente tem alguns pontos um pouco que a gente pode parar para pensar, né? O paciente virou anti-HBE, é uma coisa que aparece na corte da Hopkins, foi em 25% em 5 anos, né? Quer dizer, esse paciente, na verdade, teoricamente, tem um ponto a seu favor. A questão é que anti-HBE é uma terra de ninguém, né? Essa viragem, quando a viragem HBE, anti-HBE se dava pelo interferon, a chance de se manter como um cronicamente nativo era altíssima. Quando é por medicação, você pode pegar trabalhos para o que você quiser, falando que vai ser 80%, falando que vai ser 20%, falando que vai ser 10%. Existem trabalhos para todos os gostos, né? Então, assim, a minha vontade, como tratando a hepatite B, era não tirar o tratamento. Porém, a minha vontade é tirar o tenofovir. Aqui, se eu pudesse usar TAF, certamente eu usaria, né? Quando eu não podia usar TAF, ou quando eu não pude usar TAF nem entecavir, eu fiz muita ajuste. Eu fazia lamivudina e fazia tenofovir 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, mesmo com clearance de 50, 52, eu já começava a ajustar tenofovir. Eu fazia umas feitiçarias para tentar manter de alguma forma, né? Porque eu tinha medo de deixar a lamivudina. Eu continuo achando que esse paciente, primeiro, teoricamente, mesmo os consensos mais liberais sugerem você esperar 6 meses a 1 ano de consolidação de anti-HBE para tirar a droga ativa. Então, seria um tempo mínimo assim, para você esperar, né? E mesmo assim é isso. Eu já tive paciente lá do meu ambulatório que, tirando o tenofovir, deixando com dupla, voltou a subir carga viral, voltou a soro-reverter HBE. É muito variado o que você tem a esperar aqui, né? Esse paciente, idealmente, para mim, tinha que ter TAF. Assim, sinceramente, é o que eu gostaria de ter para esse paciente.
Mas no tempo sem TAF, eu já fiz entecavir também para esse tipo de paciente. Deixei com lamivudina e dolo e deixei ele com entecavir. É isso que eu iria sugerir. Num caso como esse, eu tenho um paciente muito parecido, só que o meu chegou a 30, 27, está oscilando entre 27 e 35 de clearance. E é um paciente da velhíssima guarda lá, da década daqueles sobreviventes da década fim de 80 para 90. Então, ele usou tudo, resistente a tudo. Então, você não pode mexer muito no esquema. A gente pôde mexer no tenofovir, porque já, obviamente, ele está usando mais pela hepatite B, mas com clearance desse jeito, mesmo tentando modificar a dose, ele continuava ameaçando piorar a função renal e a gente mudou para entecavir. E ele está estabilizado, a parte, pelo menos, da hepatite B dele, vem se mantendo estável, assim como não piorou a função renal. Ele continua com renal, é um paciente grave do ponto de vista de função renal, mas vem se mantendo, pelo menos, sem piora, que era o que ele vinha descendo progressivamente o clearance quando está usando o tenofovir, mesmo na dose. E uma questão que eu acho que é muito clara, a gente não tem parâmetro para fazer ajuste de tenofovir. Você não sabe qual é, Não, você não vai tem. chutar. Então, você É pode estar isso. fazendo 3 dias e está sendo altamente tóxico para o paciente, ou pode estar fazendo e está falhando sem você estar percebendo. Então, eu, particularmente, não gosto de pensar nessa possibilidade. E como a Mônica disse, lamivudina eu arrisco até o último minuto, antes da Ah, diálise ele está usando lá. Agora, tenofovir, eu prefiro tirar e partir para uma alternativa do que tentar fazer esses ajustes que nós não sabemos o que nós estamos ajudando na realidade. eu concordo. Eu só faço isso quando realmente eu não também posso usar o entecavir. Podendo usar o entecavir é a minha primeira opção. Aqui tem uma coisa que o Luiz Fernando colocou. Se pensou em virtude do ganho de peso, suas consequências, fazer 3TC TAF da Lunavir. TAF, Luiz, a gente já discutiu aqui a dificuldade de fazer num cenário de co-infecção. No momento não é algo disponível. E o Darunavir, você trocar do dolutegravir por Darunavir nesse caso, do ponto de vista de função renal, eu não vejo nenhuma mudança. Uma das coisas que talvez valha a pena a gente considerar nesse paciente é que, supondo que 10 a 15% desse piora do clearance dele seja devido à creatinina, na realidade que está ligeiramente aumentada devido ao efeito do dolutegravir no transportador, isso na realidade poderia dizer que ela poderia estar, em vez de 50, estar com 55, 58 ou até 60 ml por minuto de clearance. Então, na realidade, isso dá até uma tranquilidade maior em termos de gravidade da situação, porque você vai ter o efeito do dolutegravir sobre creatinina. Mas essa alternativa de darunavir, eu acho que você vai introduzir um complicador no paciente, como Estevão disse, que está estável no esquema, trocar uma droga que aparentemente não tem nenhum impacto sobre o que ela está apresentando. O ganho de peso a essa altura, ela já ganhou o peso. E lembrar que a maioria dos estudos lá antigos com inibidor de protease, você pode ter ganho de peso também, principalmente obesidade central, que é uma coisa que eu acho que essa altura do campeonato não vai mudar muito o que já aconteceu. Então, eu não sei o que é que Steve pensa em relação a essa questão específica do ganho de peso, mas É muito raro eu trocar por ganho de peso, assim, porque eu tenho um pouco essa percepção, que eu acho que, na verdade, assim, quando você resolve mudar, é porque a coisa já foi, e você tem que trabalhar mesmo é com hábitos de vida, né? Assim, porque objetivamente não é o remédio que engorda, né? O que engorda mesmo são os hábitos de vida, né? De alguma forma desregulou os hábitos de vida da pessoa. Também não acho que nesse ponto aqui, assim, acrescentaria. Entendo, tem gente que tenta, eu sei que tem gente que tenta, mas não é a minha conduta habitual, não. E deixa eu só, relacionado a essa pergunta que foi feita, acho que foi pelo Luiz, né? Se a gente tivesse para esse paciente TAF, né? Como o Estevão falou, por enquanto, TAF está para quem é experimentado a monoterapia com lamivudina, mas se a gente tivesse TAF aqui e a gente quisesse fazer, por exemplo, então, TAF, 3TC e dolo, vocês teriam receio de usar o TAF pela questão de que houve aumento de peso nessa paciente ou não? Vocês usariam TAF numa boa? Eu acho que o TAF, ou tirar o tenofovir isoproxil fumarato, vai causar muito pouca diferença no peso dele, né? Porque provavelmente o que está fazendo diferença é o que se viu no tango, né? O tango, o braço que foi para 3cc do dolutegravir, o que se manteve em TAF, ganhou peso igual.
Honestamente, eu acho que o problema aqui é a tirada do soproxil do tenofovir. Provavelmente isso pode estar associado a um ganho maior de peso. Mas eu acho que essa paciente também já está chegando. Eu sei que em alguns estudos não chegou em nenhum platô, mas ela já tem um momento para compreender que precisa mudar hábitos de vida. Não me preocuparia em usar o TAF, não. A questão aqui realmente é tirar o tenofovir, né? Nós tivemos uma discussão há pouco tempo numa reunião de América Latina aí sobre esse ganho de peso e eu coloquei basicamente que eu não vejo isso como um problema. Em nosso meio, na minha prática, eu tenho 3.000 pacientes em segmento no ambulatório, a gente não vê ganho de peso excessivo nos níveis que os estudos lá da África mostraram. Então, particularmente, eu acho que isso é estilo de vida, isso é genética, e, obviamente, uma droga ou outra pode ser o gatilho disso aí, mas em nosso meio não é uma preocupação e isso não entra nas minhas prioridades quando eu vou escolher uma droga ou até mesmo para trocar, como o Estevão disse, quando já aconteceu o desastre. Mas a gente tem um mantra em todo paciente que vê. Dieta e atividade física fazem parte do tratamento de HIV. Isso é fundamental e a gente insistindo nisso, você prevenindo essa explosão que pode acontecer em alguns pacientes, você vai ajudar a controlar mais esses problemas. Uhum. Bom, então todas essas discussões surgiram, né? A questão da disfunção renal e essa glicosúria e proteinúria mostrando que isso tem relação com o tenofovir mesmo. Esse ganho de peso, e a paciente estava bem incomodada com esse ganho de peso, não estava nada feliz, já tinha visto no Google que poderia ter alguma relação com a terapia antirretroviral. O cenário que a gente tinha, então, né, como a gente falou, era esse, talvez aqui a categoria do IMC mudar de peso normal para sobrepeso começou a incomodar. Então, sobre o ganho de peso a gente já discutiu, a tubulopatia nós também discutimos. O que a gente optou ali por fazer foi discutir estilo de vida com ela, potenciais mudanças, eventualmente se a gente percebesse que o estilo de vida poderia, né, melhorar para reverter isso, e ela bateu muito ali na tecla do ganho de peso, estava muito incomodada com, né, com a autoestima ruim, com essa história do ganho de peso, e um diagnóstico recente de HIV também, e a gente começou a discutir vantagens e desvantagens de fazer um switch do terceiro agente, então, considerando a solicitação dela, que era deixar de tomar o dolutegravir, que ela achava que podia ter relação com ganho de peso. Se a gente trocava para não análogo, o que a gente ganharia ou perderia? O inibidor de protease e o inibidor de integrase. Não sei se o Brits e o Estevão querem comentar alguma coisa sobre essa troca de vantagens e desvantagens, ou prosseguimos, Brits? Você que é o coordenador. Você quer fazer algum comentário rápido sobre isso, Estevão? A gente discutiu mais ou menos isso, né? É uma área ainda muito nebulosa, muito pantanosa do tratamento. É claro que a visão do paciente acaba impactando de alguma forma, porque ele fica com aversão a uma determinada medicação, começa a projetar ali a sua culpa, como aquela paciente que projeta no brigadeirinho que comeu na sobremesa do jantar da sexta-feira, os 10 quilos que ela ganhou durante o mês. É difícil, né? Assim, é o que eu falei, normalmente não é minha primeira ideia, mas entendo que essa discussão surja. Concordo plenamente. Perfeito. Então, para a disfunção renal, o Brits falou sobre a gente considerar que eventualmente tivesse um efeito do dolutegravir ali, né, do dolutegravir influenciando a creatinina. Ela fez uma dosagem de cistatina C para tentar tirar esse efeito, e a cistatina C veio 1,1, o que daria, né, se a gente utilizasse o CKD-EPI só para cistatina, uma taxa de filtração estimada em 70, que assim, cá entre nós, lá desde o começo, não é o ideal para uma pessoa que tinha 35 anos, que agora tem 36,5, 37 anos, né? A gente não está legal, não é um rim tão legal para a gente talvez manter o TDF. E daí discutir o que a gente poderia fazer, se a gente tivesse um problema com o TDF, como o Estevão falou, eventualmente considerar a dolutegravir 3TC para o tratamento do HIV e acrescentar aí o entecavir para manter a terapia do vírus B. Uma coisa, eu lembro uma vez, a gente conversou, acho que até numa reunião aqui, Brits, quando estava o Edu Springs, que a gente não sabe se essa carga viral do vírus B indetectável, esse 3TC aí não seria também suficiente para sustentar, né? Não que eu acho que a gente vá sair fazendo isso da nossa cabeça, mas é uma resposta que a gente também não tem, né, eventualmente. Com certeza. Nessa paciente, eu me sentiria mais confortável mantendo o tenofovir e observando de perto. Então, eu faria
avaliação de função renal mais a miúde, com muito mais frequência do que a gente faz rotineiramente, mas eu manteria. Eu acho que essa é uma paciente que não está apresentando toxicidade renal, pode ter sido só aquele artefato de elevação de creatinina por diminuição do OAT, e, portanto, ela, tudo bem, como você disse, não está nenhuma Brastemp para 35 anos, né, em termos de função renal, mas Bra- dá para Brastemp, passar. aliás, não é uma palavra para quem tem 35 anos, né? É. Essa piada entregou a gente, Pois vamos é. lá. Eu Sacanagem. tentei. E daí, como eu falei para vocês, né, a gente, com a chegada do TAF, eu acho que a gente está tendo bastante casos agora que a gente tem essa história, né, especialmente nos co-infectados terem usado 3TC, que a gente vai ter uma oportunidade de discutir o papel do TAF, o seu risco do ganho de peso, e até a sua própria atividade antirretroviral casada ali com o paciente com HIV, né? Então, eu não trouxe o desfecho, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essa paciente não quis tomar dolutegravir de jeito nenhum mais, porque ela, por mais que eu explicasse para ela que, né, não necessariamente tinha relação, ela quis experimentar tirar o medicamento, e a gente daí fez o switch do terceiro medicamento para darunavir, e ela passou a tomar darunavir, 3TC, e seguramos ainda o TDF com esse CKD melhor, né, mostrando uma taxa de filtração melhor, mas conversamos com ela com essa possibilidade de que talvez esse TDF não fosse ficar muito tempo, monitorização precoce da função renal a cada 6 meses e um eventual uso do entecavir. Mas essa foi a opção dela. Eu também não faço nenhum tipo de pressão para o paciente trocar, até porque não existe nenhum estudo que mostre que se eu trocar vai haver perda de peso. Isso que a gente tem que lembrar. Eu acho que essa é uma decisão muito compartilhada com o paciente, né? Virou glúten, né? Só curiosidade dela, só curiosidade. E os triglicérides dela depois de 15 quilos e com ritonavir? Assim, uns 220, mais ou menos. Tá bom, tá bom. Não, eu acho que vale aí acompanhar também a proteinúria dela, né? Porque ela chegou a ter um pouco de proteinúria, né? Ver como é que isso vai avançar. Depois ela Mas, trouxe um outro normal, sabe, Estevão? Mas, assim, eu acho que esse DF vai sair daqui a pouco, eu não quis em fazer algum muita momento. troca ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes é o tempo do TAF ficar mais fácil, né, também. Pois é, então, a gente está bem na expectativa de como isso vai ficar, né? A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, que essa restrição de ser experimentado ao 3TC tornou o nosso uso muito restrito. Então, talvez daqui a pouco a gente já tenha ampliação, ou pelo menos para os pacientes co-infectados. Acho que sim. Ver. Então, é isso. Na verdade, esse foi um switch, mas não foi uma simplificação, até porque aumentou a carga de comprimidos e foi muito motivado pela própria impressão da paciente num cenário de dificuldade. Eu acho que bacana desses casos é que se a gente discutir com vários de nós, então nós estamos aqui com 30 pessoas, talvez a gente tenha aí 3 grupos com opiniões totalmente distintas e não necessariamente erradas, né? Alguém troca, alguém tira entecavir, coloca entecavir, outro deixa. Não existe uma certeza absoluta. Né? E essa é a graça do negócio, é a gente ir acompanhando e adaptando conforme a necessidade. Perfeito. Eu acho que, mais uma vez, um caso bem ilustrativo de situações do dia a dia, a gente depara com isso todo o tempo. Então, na realidade, essa discussão, como a Mônica disse, não tem verdades absolutas. A gente vai por o que é mais racional, digamos, pelo que as evidências indicam ser a situação mais indicada. Mas, muitas vezes, você tem que sair do trilho batido, buscar uma alternativa, e isso é perfeitamente válido também. E, obviamente, eu acho que são situações onde, às vezes, nós temos que individualizar a atenção que dá ao paciente e atender mais a necessidade daquele indivíduo do que o que nós achamos que necessariamente é a posição mais correta. Bem, pessoal, nós já estamos no final aqui, ultrapassamos até um pouquinho o nosso horário previsto, mas por uma boa razão, pela discussão que foi bastante calorosa e instrutiva. E, para finalizar, primeiro, só avisando que daqui a 2 semanas nós teremos, eu acho que, deixa eu ver, fazer os contas aqui, dia 13 ou 14, 2 semanas exatamente, nós vamos continuar a discussão com o tópico número 2, que é justamente terapia dupla. Rever as
evidências mais atuais, o que os prós e os contras, o que é que nós estamos aprendendo a respeito disso. E aproveito para agradecer mais uma vez a Estevão, Mônica, eles voltarão aqui em outras oportunidades, seguramente, com todo prazer. E a Inclusive todos vocês, presencialmente. pois é, e a todos vocês que tiveram aqui hoje, esperamos vê-los novamente daqui a 2 semanas. E, obviamente, Estevão, bom, daqui a pouco as coisas voltam ao normal, a gente vai voltar às viagens, aquelas Claro, presenciais aí para facilitar a vida de todo mundo, tá bom? Uma boa exato, para noite dar um a refresco. todos Obrigado, e até Brits. 2 Obrigado a todo semanas. mundo. Mônica, Obrigada, Estevão. beijo. Beijo, gente. Até mais. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.